Capítulo 2473 Feridas abertas. Parte 1. Sem nada para alimentar a reação em cadeia, o processo passou para a etapa de implosão. Deuses, já faz um tempo Baba Yaga contemplou a magnificência das estrelas agora que a escuridão do espaço as enfatizava e o sol estava atrás dela. Não venho aqui desde que descobri que não há energia mundial nem qualquer maneira de usar magia elementar aqui. Um dia, quero pelo menos visitar a lua. O clarão da explosão a tirou de lá. Ela ainda podia usar magia espiritual e a usou para formar uma esfera esmeralda ao seu redor que continha oxigênio pressurizado suficiente para respirar. Depois de confirmar com a magia de criação que Stargazer realmente morreria, Baba Yaga interrompeu a explosão antes que ela espalhasse os materiais místicos em todas as direções e coletasse o cajado Yggdrasil, os olhos malignos e o Davros. Desmantelar também liberou vários brilhos de luz dos ingredientes que o mestre de forja havia usado, mas sem um recipiente para contê-los, eles foram rapidamente dispersos. A mãe então usou uma dobra espiritual para reentrar na atmosfera, usando seu vínculo com Dav para encontrar o caminho de volta e abrir um túnel dimensional que leva direto ao seu destino. Funcionou. Apenas um leve bronzeado permaneceu em sua pele devido aos efeitos da radiação cósmica. Aqui estão seus despojos. Sério? Você tem certeza? Os olhos do híbrido brilharam de ganância quando Baba Yaga lhe entregou os restos mortais de todos os 3 legados vivos, exceto o cajado de Yggdrasil. Não preciso de mais nada e você teria derrotado os objetos amaldiçoados mesmo sem a minha intervenção. Estou aceitando isso porque um dos meus filhos pode usá-lo e porque sem a minha ajuda você não teria conseguido de qualquer maneira, ela respondeu. É um acordo justo, a criatura assentiu, valorizando muito mais os olhos malignos e o Davros do que a madeira mística, já que eles já possuíam um cajado sábio. Eles colocaram tudo na torre, esperando que isso acelerasse ainda mais o refinamento de adamante em Davros. Agora que tudo acabou, alguém tem alguma ideia de como podemos nos separar? Lit e Solos tentaram pensar em Camila, depois em Elisia, depois em sua família, mas, além de um tom emocional diferente, seus sentimentos se alinharam. Quando Lit se lembrou do risco de Solos engravidar, ele também acessou os sentimentos dela sobre o assunto, acrescentando mais um momento estranho entre eles e deixando a fusão inalterada. Eu poderia romper seu vínculo, mas seria inútil. A mãe encolheu os ombros. Agora você compartilha um corpo e uma mente. A impressão seria instantânea. Acho que sei a resposta. Dav disse. Solos, esta é a oportunidade perfeita para colocar meus ensinamentos em prática. Estabeleça limites com Lit. Lit, você deve fazer o mesmo. Tente mantê-la fora de sua mente e lembre-se de quem você é. Exclua tudo o que você compartilha com ela concentre-se em suas realizações pessoais. Um vislumbre das memórias de Solos permitiu-lhes compartilhar as lições que Dav lhe transmitiu durante suas viagens. O híbrido fechou os olhos com Lit focando na morte de Caro, como Derek vingou seu irmão, e então se mudou para Mogar. Ele pensou em como, uma vez separado de Solos, ele lutou contra os Asseclas de Nalear para se reunir com ela. Do dia em que Camila o pediu em casamento. Solos, em vez disso, concentrou-se em suas memórias como Elpin, quando Lit não fazia parte de sua vida. Ela se lembrou da dor de sua morte, do amor por seus pais e da mística forja. Solos relembrou sua angústia quando ela era apenas um anel de pedra e todas as dificuldades que ela suportou até recuperar seu corpo. No momento em que suas identidades divergiram, a fusão foi desfeita. Lita estava de volta à sua forma Tiamat, enquanto as escamas douradas de Solos rapidamente reverteram para a pele rosada. Lit instintivamente deu um tapinha em seus braços, o trauma e a dor da mutilação ainda vívidos em sua mente. Havia uma borda fina em seus antebraços onde as cicatrizes ainda não haviam cicatrizado e as escamas ainda não haviam crescido. Ele tentou usar aperto demoníaco para consertar seus ferimentos, mas a tensão da fusão e o uso de grande parte de sua força vital o deixaram tonto. Todo o seu corpo doía de uma forma que não fazia sentido. Ele se sentia cheio de energia, mas sua respiração estava irregular.
Ele podia sentir uma picada desconhecida irradiando das rachaduras em sua essência vital, mas seu calor era semelhante a curativos novos, e não a reabertura de uma ferida. Graças aos deuses vocês dois estão bem. Baba Yaga verificou Solos primeiro, certificando-se de que ela não havia perdido nenhuma memória e que nem sua força vital nem seu núcleo de mana haviam sido diminuídos pelos ferimentos profundos que ela sofreu antes da fusão. Então ela passou para Lilith, realizando uma varredura profunda que a deixou pasma. Está tudo bem. O Tiamat franziu as escamas quando a mãe o soltou como uma expressão chocada no rosto. Sinto muito. Antes de responder preciso ter certeza. Ela realizou mais 3 exames antes de ter certeza de que sua técnica de respiração não estava enganando. Bem. Solos perguntou, já se sentindo culpada pelo que havia acontecido com Lilith. Porque ele deve ser o único sofrendo. Lilith salvou minha vida. Eu deveria ser o único a arcar com as consequências desta viagem estúpida, ela pensou. Baba Yaga piscou para todos acima do geyser de mana onde a torre de Menadion ficava no subsolo, conjurando a sua própria e algumas cadeiras antes de falar. Sente-se. Você precisa de todo o descanso que puder. Já tratei você com o melhor de minhas habilidades, mas até que você chegue a Salark, proíbo de levantar uma pedra. Está claro, meu jovem. Baba Yaga era a única que ainda estava de pé. Ela passou o dedo bem na frente das narinas do Tiamat com um olhar severo e um tom imperativo que lembrou o Lilith dos tempos em que Elina o repreendia quando criança. Sim, mãe. Quero dizer, mãe. Quero dizer, senhora. Ele engoliu várias vezes, com medo do diagnóstico. Quão ruim é? Procure você mesmo, seu idiota. A mãe ativou o sol e a lua novamente, mas desta vez ela compartilhou sua leitura através de um link mental. Lilith ficou chocado, confuso e totalmente sem palavras ao testemunhar a situação das rachaduras em sua força vital. Ele os estudou durante anos e os conhecia como a palma da sua mão, então sua surpresa foi natural quando percebeu que elas haviam encolhido. Cada ferimento ainda estava lá, mas suas bordas estavam agora mais próximas e as menores fissuras pareciam ter sido costuradas. As franjas mais externas, em vez disso, haviam sido curadas ou remendadas e estavam a caminho da cura para sempre. O que? Como? Mais importante ainda, como isso altera meu tempo de vida restante? Ele tirou as palavras da mente de todos. Essas são todas perguntas fáceis, mas como você está chocado demais para pensar, vou respondê-las para você. Baba Yaga respondeu. Você melhorou, foi o que aconteceu. Quanto ao como, a resposta é a sua fusão. A torre está programada para consertar a força vital e os núcleos de Solos, então, uma vez que vocês dois se fundiram, ela teve o dobro do trabalho, mas também o dobro do poder. Como seu núcleo de mana é impecável, no entanto, a torre se concentrou exclusivamente em sua força vital. Capítulo 2474 Feridas abertas, parte 2. Espere, isso não faz sentido. Solos tamborilou os lábios com um dedo. Nós nos fundimos algumas vezes no passado, mas a condição de Lilith nunca melhorou. Por favor. A mãe zombou. A primeira vez que isso aconteceu, ele ainda estava saudável. Na segunda você não teve energia para conjurar a torre. Quanto ao tempo que você lutou contra Davon, foi interrompido e parte do geyser de mana já foi drenado por seus experimentos. Desta vez, em vez disso, vocês não apenas tiveram um geyser poderoso só para vocês, mas também a fusão durou no longo tempo. De certa forma, lutar contra inimigos dignos foi uma bênção disfarçada, assim como sua incapacidade de se dividir. Se eu soubesse, teria forçado vocês dois a permanecerem fundidos até que Lilith estivesse totalmente curado. E quanto ao meu tempo de vida? Lilith perguntou. O mesmo que antes, infelizmente. Baba Yaga deu um tapinha em seu ombro. A cura não pode compensar a essência que você perdeu, mas pelo menos tornará mais difícil perder mais. Se você tomar cuidado, é claro. É por isso que quero que você fique parado até ir para Salark. Talvez ela possa aproveitar a energia persistente da fusão para curá-lo ainda mais ou restaurar sua força vital.
Lit ficou chateado por dividir a fusão muito rapidamente e feliz com as boas notícias. Então, lembrou-se dos riscos que uma união tão íntima poderia acarretar e só restou a felicidade. Obrigado, Baba Yaga. Ele apertou a mão dela enquanto perguntava através de um link mental se suas preocupações eram razoáveis. Eu não pensei nisso, ela respondeu. Sinceramente, não tenho ideia, mas se eu tivesse que chutar, diria que é possível. Obrigado, Malishka. Solos abraçou sua amiga enquanto lentamente conjurava a energia mundial para uma dobra de torre, a fim de não colocar qualquer pressão na torre ou elite. Você quer vir junto? Eu adoraria, mas não posso deixar minha casa para trás, nem meus filhos desacompanhados. Você vai primeiro, estarei aí em alguns minutos no máximo. Apenas seja querido e avise Salaad da minha chegada, ou o ninho dela irá me dar uma espécie de recepção calorosa das chamas primordiais. Baba Yaga odiava admitir que, apesar do passar do tempo e das constantes atualizações em sua torre, ela ainda era inferior a Dimension. Chegar ao deserto levaria um segundo para Solos, enquanto Baba Yaga precisaria de minutos e um caminho livre. Bom ponto. Enquanto Solos esperava a torre ligar, ela ligou para o Overlord para anunciar sua chegada e pedir sua ajuda. Esta é uma notícia maravilhosa. Salaad levantou-se de um salto, interrompendo a apresentação teatral que ela estava assistindo com Chargein e Valeron II. Os pequenos Virmlings batiam palmas, sem ter ideia do que estava acontecendo e imitando o comportamento da mãe toda vez que os atores paravam. Vou preparar meu centro médico e levar sua família junto. Eles têm o direito de aproveitar esse momento feliz com você. Na verdade, acho que seria melhor esperar. Lit respondeu. No momento em que souberem o que aconteceu, eles vão me incomodar com perguntas e ficarão preocupados como loucos. Se ligarmos para eles depois que você terminar de me tratar, quando minha condição estiver estabilizada, poderemos tranquilizá-los de que tudo está bem. Ok. Como quiser. O Overlord desligou a ligação e dispensou a trupe de teatro. E mais uma das minhas noites vai por água abaixo. Porque Lit simplesmente não se junta ao meu ninho para acabarmos com isso de uma vez por todas. Chargein sorriu para ela, emitindo um som estridente em resposta. Não tenho ideia do que você acabou de dizer, mas você é fofo demais para estar errado. Ela ergueu os Virblings que se transformavam em bebês humanos com contato. Salaad deixou Valeron no quarto das crianças onde as criadas cuidariam dele. Dói deixar Valeron para trás, mas Lit já perdeu os braços e quase perdeu Solos hoje. Ele também não precisa ser lembrado da morte de Trória, ela pensou. No momento em que a torre se materializou sobre o geyser de mana em seu palácio, Salaad já estava lá, esperando. Ela fez um check-up completo em Lit, confirmando o diagnóstico de Baba Yaga e dando instruções aos seus guardas para não atirar na Mãe Vermelha assim que a visse. Você fez a coisa certa vindo aqui. O Overlord usou sua técnica de respiração, Mãe Sol, para detectar e reativar a energia latente da torre que ainda permeava as feridas de Lit. A fusão durou tempo suficiente e quebrou recentemente o suficiente para que a torre ainda esteja tendo dificuldade em distinguir entre você e Solos. Posso enganar suas leituras por um tempo e reunir mais energia para minha magia de renascimento, que significa? Lit perguntou. Que já que você não se esforçou após se separar de Solos, agora posso consertar permanentemente sua força vital um pouco mais. Se você tivesse usado magia ou colocado qualquer pressão em seu corpo, o efeito de cura da torre teria sido desperdiçado para tapar temporariamente suas feridas. Salaad respondeu. Vendo quão concentrada ela estava, Lit permaneceu em silêncio durante o restante do tratamento. A mãe de todas as fênix exalava de seu corpo uma aura semelhante à do geyser e empregava feitiços que limpavam a energia corrupta de sua força vital. Normalmente, esse tipo de alteração levaria semanas para se espalhar pelo resto do corpo, mas a magia de renascimento de Salaad afetou-lhe como um todo, tornando as mudanças instantâneas. Ele podia sentir a dor fantasma que o atormentava desde o dia em que salvou a vida do protetor, desaparecendo um pouco.
Cada respiração trouxe-lhe mais energia mundial do que antes e encheu de vigor. Quando Lito usou o aperto demoníaco para ouvir a melodia de sua força vital, ele descobriu que algumas das notas amargas haviam desaparecido, enquanto a maioria das outras havia se tornado menos estridente. Está feito. Salaark disse, após 3 verificações, que não havia mais nada que ela pudesse fazer. Quaisquer que sejam os planos que você tenha para os próximos dias, cancele-os. Você não se moverá 1 centímetro daqui até que sua condição se estabilize. Se você se atrever a arruinar meu trabalho árduo além da noite, vou dar uma surra em sua bunda com tanta força que sua expectativa de vida será encurtada novamente. Fui claro, meu jovem. Sim, vovó. Lee tentou ficar atento e saudá-la, mas Salaark o empurrou na cadeira. Eu disse descanso. Sua condição é volátil. Um movimento errado e os pontos se abrirão e você terá desperdiçado esta oportunidade única na vida. Você só pode comer e dormir. Sem magia, sem treinamento de qualquer tipo, sem técnicas de respiração e sem sexo. Sem sexo. Cada item seguinte da lista atingiu com mais força do que o anterior, mas nenhum atingiu tão dolorosamente quanto o anterior. Isso não é um pouco extremo? Posso colocar você em coma por alguns dias, se isso facilitar as coisas para você. Salaark balançou um porrete contra a palma da mão aberta de maneira ameaçadora. Descanse, é isso. Lee suspirou. Você pode trazer minha família aqui agora. Só 1 segundo, por favor. Solo segurou sua mão e ativou um link mental. Continua no próximo vídeo.